Olá, a USE Regional de Marília realizou no domingo 30 de março, das 15 às 17 horas, pelo Google Meet, o primeiro ED, Encontro de Dirigentes Espíritas da região de Marília. Não foi um curso, nem uma palestra, foi na verdade uma conversa fraternal entre dirigentes e coordenadores de centros espíritas para falarmos sobre a perpetuação do centro espírita com o subtema a formação de novos trabalhadores e de novos dirigentes. Participaram dirigentes aqui da nossa região, mas também de outras regiões do estado de São Paulo, o que nos alegrou bastante. A ideia foi refletir, trocar experiências sobre a prática do acolhimento e a atenção que nós devemos dar aos frequentadores, aos trabalhadores da Casa Espírita, procurando encontrar novos valores, novos recursos humanos e convidá-los a se integrarem no Centro Espírita, nas suas atividades e também na direção. Nós tivemos aí uma fala disparadora com a Karina, que é do Departamento de Doutrina da USE Regional e também da USE Intermunicipal. Depois nós abrimos para as manifestações dos nossos companheiros, das nossas companheiras, o que foi muito produtivo, e nós entendemos que desse encontro nós podemos tirar muitas sugestões, muitas experiências para o aprimoramento das nossas casas espíritas, que devem manter sempre as suas portas abertas. Muito obrigado a todos que participaram e esperamos que estejamos juntos numa outra oportunidade para ampliarmos o nosso estudo e a nossa experiência. Obrigada, Donizete. Boa tarde, queridos amigos de Ideal. É com muita alegria que nós nos reunimos aqui hoje. Nós estamos aqui num espaço fraterno, de reflexão, de construção coletiva, e estamos tratando de um tema essencial no nosso movimento espírita, que é a continuidade ou a perpetuação do centro espírita. Então, o nosso objetivo, como disse Donizete, é levantar as realidades que nós enfrentamos nos nossos centros espíritas, diagnosticando os desafios que nós enfrentamos. E inspirados pelos ensinamentos do Espiritismo, a ideia é trocarmos experiências para fortalecer o nosso centro e o movimento espírita. Então vejam, muitas vezes um centro está vivenciando uma dificuldade que já foi enfrentada por outro centro que achou a solução. Por isso a importância de nós estarmos juntos aqui, fazendo trocas de experiências. Então, nós vamos, ao longo dos nossos diálogos, trazer propostas, soluções que nos ajudem na continuidade das atividades das nossas casas espíritas. Então, nós vamos começar levantando alguns problemas dentre vários, né? São inúmeros que nós todos já conhecemos, mas é para iniciar a nossa reflexão. Nós não vamos conseguir aqui discutir todos os problemas, mas vamos começar. Muito bem, vamos iniciar lembrando Kardec, que traz orientações muito interessantes no projeto de 1868. São as bases para unidade, difusão do espiritismo, e isso tudo está descrito na segunda parte de Obras Póstumas, e que reflete a sua visão estratégica para a consolidação da doutrina. E alguém pode estar pensando aí, meu Deus, projeto 1868, que antigo. Não é antigo, é extremamente atual, porque ele antecipa desafios que o movimento espírita enfrentaria ao longo dos tempos, como, por exemplo, fragmentação, divergências, riscos de desvios doutrinários, influência de interesses pessoais no trabalho, e nós estamos vivendo isso, porque tudo isso surge dentro do centro espírita. E para evitar as armadilhas, ele propõe um modelo baseado no estudo sério da doutrina e na estruturação adequada das instituições. Além, claro, do compromisso com a verdade, com a ética, enfim. Mas a partir daqui, nós já temos alguns desdobramentos, dificuldades que enfrentamos nos nossos centros.
Já que o centro espírita ele se mantém pela atuação constante dos trabalhadores e frequentadores, o papel do trabalhador voluntário, que somos nós, é fundamental. E nós precisamos vitalizar esse grupo para que ele se mantenha ativo e renovado. Então, nesse projeto 1868, Kardec menciona essa necessidade de preparo de sucessores. E ele diz que o preparo dos sucessores deve ser baseado no trabalho coletivo. Olha só, trabalho de equipe. E fidelidade, claro, à essência dos princípios espíritas. Então, tendo em vista isso, vamos levantar alguns desafios enfrentados ou algumas realidades. Primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar dentro da formação de novos trabalhadores e novos dirigentes é a gestão do centro espírita, que é de extrema importância, a estrutura de organização da instituição. E Kardec enfatizou isso. A administração, feita pela diretoria, baseada em bons estatutos, regimentos, organizações, ou seja, a dinâmica de funcionamento do centro. E se nós analisarmos com profundidade, meus amigos, é a partir do modelo adotado para a gestão do centro, é que nós temos vários desdobramentos para se ter sucesso na continuidade dos trabalhos ou não. E pensando nisso, se nós traçarmos um perfil histórico do centro espírita, como era estruturado esse centro há alguns anos lá atrás, né, salvo raras exceções, havia uma maneira de administrar mais centralizadora, com uma figura central. Alguns chamavam de, entre aspas, o dono do centro, que era um presidente ou um médium que tinha um papel central, mais dominador, um papel de destaque, ou ainda um grupo fundador do centro que administrava. Foi muito comum, né, famílias envolvidas na fundação dos centros, famílias que organizavam isso com essa gestão bastante centralizada. Então, a gente lembra que para que um trabalhador tivesse a chave do centro, meu Deus do céu, era um negócio, porque era muito fechado, muito centralizado. Mas isso foi um momento, foi um período histórico de evolução dos centros espíritas, uma autocracia. Os trabalhadores eram mais escassos naquela época, enfim, frequentar o centro era um tabu, tudo era mais difícil, mas o fato é que são modelos que hoje não servem mais. O presidente era aquele que acumulava muitas funções, ele fazia quase tudo. Então, esse tipo de gestão, ele gerou e gera dificuldades até na composição das novas diretorias, porque ou não abriam para novos membros, a fim de renovar e treinar novas lideranças, e por conta disso nós tivemos aqueles presidentes que são presidentes eternos, né, que não deixam os cargos, e por outro lado, o trabalhador também não queria assumir cargo de presidente, por achar que seria muito pesado, muito oneroso dentro desse contexto aí do faz tudo. Ainda temos esse modelo em alguns centros, então aí já fica uma reflexão para o nosso diálogo. Por que nós não deixamos os nossos cargos? Por que não abrimos para novos membros? Resposta, porque ninguém se interessa. É uma resposta muito comum. Mas por que ninguém se interessa? E eu? Por que eu não deixo o cargo? Medo, talvez apego, né? Porque a frase da liderança, ela costuma ser a mesma, ninguém quer pegar. Não tem gente interessada, não tem gente responsável, não é? E eu não vou abandonar o barco. Acha que eu vou deixar o centro? Eu vou continuar aqui, né, até o fim. Será que, no fundo, eu acho que não há ninguém melhor do que eu para liderar? É uma reflexão. Por que o outro não serve? Não serve porque o outro não está preparado para ter um cargo de coordenação, diretoria e presidente. Mas por que ele não foi acolhido no preparo, né, a longo prazo? É uma reflexão.
E não é só para presidente, né? Qualquer tipo de liderança e condução na casa espírita. Ou ainda, nós podemos ter uma outra realidade. O mesmo grupo gestor, a mesma diretoria que apenas reveza os cargos, troca funções. Qual a razão disso? A mesma coisa. Nós alegamos que ninguém se interessa, não tem trabalhador. E acaba que fica a mesma diretoria por muitos anos e o estatuto da casa permite essa situação, essa reeleição seguida de presidentes e mesmo os diretores, sem colocar ao menos um trabalhador novo para ser capacitado, treinado, acolhido e dar seguimento no trabalho. Nós temos diretorias assim ainda? Temos. E que podem estar fazendo uma ótima gestão, meus amigos, maravilhosa, em muitos aspectos. Mas a questão é que nós não somos eternos e nós estamos envelhecendo, nós temos que reciclar. E temos que trazer novos trabalhadores para aprender com os mais experientes a gerir uma casa espírita, em uma composição mista da experiência com o novo. E quando o estatuto permite muitas reeleições, isso pode gerar até uma certa acomodação, porque se o estatuto não permite as reeleições seguidas, o presidente ou o grupo gestor, ele é obrigado a pensar e buscar os próximos líderes ali, o próximo presidente, o próximo tesoureiro e outras funções. Então, se ainda nós temos esses modelos de centros espíritas, fica a pergunta, não devemos mudar essa visão e a maneira de dinamizar isso? Esse histórico todo pode ser um dos motivos porque poucos querem participar de uma diretoria de centro espírita e que gerou aquela famosa frase que muitos aqui já ouviram: ninguém quer ser presidente da instituição, não é? E um outro ponto para o nosso debate, né, entre tantos, na perpetuação da casa espírita, é a estrutura do centro espírita, estrutura pedagógica também, que nada mais é do que uma consequência também da gestão da instituição. Kardec vai dizer para nós que a melhor forma de minimizar as divergências entre nós em todos os sentidos é o estudo aprofundado da doutrina espírita. E nós temos vários modelos de estudo sistematizados e cada um coloca aí o que achar melhor na sua casa espírita. Então, como está a estrutura da nossa casa? A organização, a estrutura pedagógica, né? Ela permite que se tenha um caminho funcional de entrada do frequentador, desde o momento que ele chega ao centro, de tal maneira que ele tenha uma visão ampla do que é o espiritismo, e nesse trajeto, desde a sua chegada, ele seja acolhido pelos trabalhadores antigos e tenha motivação para se tornar um verdadeiro espírita e se tornar um voluntário da casa. E nesse trajeto, pessoal, entra a atenção permanente que nós devemos ter no frequentador assíduo para se tornar um trabalhador. E quando nós falamos em acolhimento, fraternidade, nós estamos falando num ponto fundamental. Parece um absurdo, né? Meio paradoxal. Como é que pode haver isso dentro de um centro espírita? Não há acolhimento? Sim, acontece, nós somos falhos, nós temos problemas de relacionamentos, não é? O trabalhador, ou melhor, nós precisamos gostar de estar no centro, nos sentirmos pertencentes à equipe daquele centro. Nós precisamos ser acolhidos também nas nossas dores, nós como trabalhadores temos dores, dificuldades, e muitas vezes isso não acontece. Meus amigos, são apenas questões iniciais para nós iniciarmos aqui o nosso diálogo, que nós temos a certeza que vai ser muito produtivo. Vamos passar aqui 2 horinhas bastante prazerosas, né? Mas acima de tudo, vamos tentar trazer as soluções. Volto com você, Donizete. Fantástico essa iniciativa da Regional de Marília, porque realmente, como temos necessidade de tratar deste tema,
A Karina, na sua fala, colocou uma exposição de 1868, mas que realmente é tão atual para a gente perceber o quanto esses extremos ainda está muito vivo em nossa caminhada doutrinária, né? De um lado, de uma ponta, dirigentes totalmente equivocados, e no outro, a omissão, muitas vezes, de trabalhadores, né? Costuma-se, inclusive, dizer assim, aquela frase, time que está ganhando não se mexe. Mentira! Time que está ganhando tem que se mexer para continuar vencendo. Mas existe uma certa omissão de todos, de uma certa maneira. E o que a gente percebe aí, a Karina já até, na fala dela, acho que deu a resposta, é a elaboração de estatutos e regimentos internos que definam realmente situações para que não possa trazer esse tipo de conflito no nosso dia a dia, né? De dirigentes desavisados. Geralmente eu estou aqui falando pela nossa regional, pela nossa região, pela Intermunicipal Rancharia, e como a gente tem percebido situações muito graves com relação a essas questões. Muitas vezes, aquela pessoa, o médium do centro, que concentra todas as suas atividades, vamos dizer assim, né? E muitas vezes até por uma certa vaidade, por uma certa comodismo, aquilo fica para ele, né, algo que ainda traz esse sentimento ali, não de realmente estar atuando para a doutrina, mas para uma satisfação e um ego pessoal. E acaba-se, mesmo quando, por força, às vezes, de um estatuto ou de um regimento interno, ele deixa a diretoria de uma forma mais direta, mas ele continua ali, vamos usar um termo assim, dando as cartas, né? E não permite que outras pessoas possam atuar. É claro que a gente também não tem, né, uma fórmula ou uma receita pronta, e esse encontro é justamente para isso, para a gente tratar desses assuntos e entender, mas eu volto só a reforçar que a elaboração de estatutos e regimentos internos que disciplinem todo esse contexto que fará a diferença. Claro que, aliado a isso também, né, uma estrutura didática que possa se aplicar, e aí é interessante, nos dois extremos, para aqueles que estão chegando e podendo ter a sua opção de oportunidade de trabalho, e aí de uma maneira um pouco até mais difícil, para aqueles que já estão e que se acham conhecedores de tudo e muitas vezes são resistentes a novos. Esse é o grande problema também, a resistência a novas oportunidades. Obrigado pelo espaço. Boa tarde, amigos queridos. Eu queria lembrar a todos a transição histórica, né, que os centros espíritas passaram, daquele modelo, né, do centralizador, que normalmente era um médium, né, e às vezes o único médium, e o interesse das pessoas, né, procurarem os centros espíritas por causa das curas, né, sempre as curas. Então, queria saber a opinião, né, do médium, queria uma receita, né, uma garrafada, e isso tudo mudou muito, né, porque a gente encontra hoje, e o foco agora que é o estudo mesmo, né, para que facilite esse estudo em todos nós, as nossas reformas, né, a nossa mudança íntima. Então, nós estamos numa fase, né, de organização dos centros espíritas, uma fase muito boa, né, numa fase de ampliar uma visão assim mais, como nós já falamos aqui, né, pedagógica, mais do ensinamento, sem esquecer esse foco importante que é do hospital, né, o centro espírita hospital, mas o centro espírita escola é o que precisa chamar, né, o frequentador para fazer as suas reflexões. Então, eu acho interessante lembrar isso, né, porque houve já um caminho de mudança muito importante. E o que está acontecendo lá no centro espírita que eu frequento
tentando tirar um pouco aquele mesmo grupo, aquela mesma chapa para fazer a eleição e continuar, né, na gestão, a toda eleição fazer a troca de alguns componentes, né? Troca-se alguns, conversa-se um por um para convencer a pessoa a aceitar o convite, né? Dizendo que, e isso é uma verdade, não é só da boca para fora, que ele será ajudado, né? Então ele é convidado, olha, vamos participar, você entra como secretário, imagina, eu não sei nem fazer uma ata, eu te ajudo, eu já fiz atas, eu ensino você como é que é, eu posso ficar como segundo, você fica como primeiro, ou eu fico primeiro, você o segundo, mas você precisa participar das reuniões, para você ver como é. Então esses convites também, assim, devagarinho, fazendo a troca do grupo, é uma ideia para a mudança, né, da gestão. É importante, sim, a gente inserindo a responsabilidade da gestão, não deixar só por ordem espiritual, né, que os espíritos já fazem tanto por nós, mas a nossa parte também fazer. É isso, viu? Muito obrigada pelo espaço também. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu sou de Bauru, do Centro Espírita Vicente de Paulo. Parabéns pela iniciativa. Uma coisa que a gente sente também, muito do que foi colocado aqui pela nossa colega, é um pouco a resistência à mudança, né? Assim, e é natural dentro da diretoria de uma casa ter pessoas com muita experiência, né? Da gestão, né? No dia a dia da casa, num conhecimento mais claro, né? Da doutrina. E quando a gente vem com alguns jovens, ou às vezes com algumas ideias, né? Que está na ânsia ainda de querer mudar, de querer trazer coisas diferentes que nem sempre são adequadas, né? Que em algumas vezes pode criar dificuldade, mas os dirigentes mais antigos têm muita dificuldade, né, de aceitar esse erro do grupo novo que está vindo, né? Como que nós conseguimos, por exemplo, na casa ou nas casas, trabalhar esse erro, né, aceitar um pouco essa visão divergente e mesmo entre as pessoas com muita experiência, quando tem um determinado assunto que diverge da sua opinião, nós embora saibamos, né, da tolerância, né, da empatia, né, nós temos muita dificuldade de colocar aquilo que a gente estuda em prática, e quando discordamos às vezes de uma opinião, nós acabamos se afastando, falar, não concordo, para que mudar, agora tem água no passe, agora não tem água no passe, um quer mais música, o outro não quer mais música, o outro defende que o palestrante tem um tema definido, o outro, e aí assim, às vezes por pequenas coisas, né, a nossa tolerância, aquilo que nós estudamos e aprendemos, temos muita dificuldade de colocar em prática. Eu acabo sendo exemplo um pouco dessa força, né, dessa tentativa de renovação. Eu acabei assumindo o Vicente de Paulo agora em janeiro, né, tentando liderar um grupo de trabalhadores, e é um pouco essa tentativa da casa, de tentar trazer uma visão diferente e não querer mudar tudo. Eu sempre falo assim, o que é bom a gente tem que manter, não precisamos sair, né, com aquele ânsia de querer alterar. Mas normalmente existe uma lógica do porquê não mudar, né, e uma resistência, e o que mais me dói é essa intolerância nossa, de todos, né, quando vem algo diferente, ao invés da gente ter realmente esse cuidado, essa empatia com o outro, a gente acaba se afastando, né? Então eu sempre trato isso muito aberto com eles, que como respeitar realmente, né, a opinião divergente, e como conviver um pouco com o erro também, porque não é que a gente vai aceitar o errado, né? Mas talvez achar um momento de experimentar devagarzinho algumas coisas e deixar os mais novos errarem também, assim como aquelas pessoas que já estão há 30 anos na doutrina, 40 anos na doutrina, também já erraram lá atrás. Aceitar um pouco essa opinião divergente. E acabando aqui meu tempo, mais 5 segundos, como trazer os jovens para dentro das casas, né? Eu acho que a gente ainda não consegue ser atrativo o suficiente para as pessoas mais jovens, e isso também dificulta um pouco essa transição. Obrigado. Eu sou José Teresiano, eu estou presidente da Casa Espírita Allan Kardec de Teodoro Sampaio, e agora estou em férias aqui em Umuarama. Ontem tive a felicidade de participar de uma palestra em que a palestrante fez uma exposição de um pequeno opúsculo de Kardec,
o Espiritismo na sua mais simples expressão, que é aquela palestra que acolhe os frequentadores iniciais e faz com que nós, mais antigos, pudéssemos rememorar algumas coisas básicas que a gente esquece, né? Os 5 princípios básicos, começando pela existência de Deus e por decifrar cada atributo dele. Aí quando chega lá no final, é soberanamente justo e bom, faz com que a gente entenda que todas as nossas dificuldades têm causa por nós mesmos. E ela fez isso visando os frequentadores iniciais, para que eles tivessem uma noção geral do Espiritismo. E a questão do estudo sequencial, estudo aprofundado nos grupos de estudos, muito importante para formar também um trabalhador essencial na casa espírita, que é o expositor doutrinário. Uma vez, tentando aumentar o grupo de expositores, tentamos fazer um curso de oratória. Mas oratória é um nome que assusta. Aí nós desistimos e fomos criar um grupo de pesquisa espírita. Havia uma espécie de vademecum para que a pessoa escolhesse um assunto, procurasse aquelas obras ali relacionadas e fosse estudando o tema, para depois apresentar no seu grupo de estudos. Eu sei que a pessoa começa a estudar e começa a se empolgar com aquilo que ele descobriu, principalmente quem resolveu estudar sobre depressão. E vinha todo animado falar sobre isso. Aí eu encaminhava ao coordenador do grupo de estudos dele e pedia 15 minutos para ele falar sobre o tema. Ele saía muito bem, porque quem tem alguma coisa importante para falar se empolga e fala com propriedade. Daí ele participava do grupão com todo mundo. Aprovado pelo grupão, saía pelas casas da vizinhança para apresentar aquilo que ele aprendeu. Obrigado. Boa tarde. Gente de fora da região pode falar? Sou de São Bernardo. Eu estou aqui, na verdade eu vim até a reunião para ver como é que anda, né, o interior, se tem muita diferença da gente aqui com as dificuldades. E basicamente são as mesmas, né? E ouvindo os companheiros falando, as ideias fervilham. Eu fico imaginando assim. Eu acho que nada dentro da casa espírita modifica se a gente não começar pelo estudo. O estudo é importantíssimo, porque na hora que vier a opinião, a gente vai lá no estudo e estuda junto. Fala, olha, você tem essa ideia, mas será que está dentro da doutrina? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa que eu acho assim muito importante, a Cris falou sobre a época de fenômenos da casa espírita. Ainda existe. Mas hoje em dia, pós-pandemia, eu estou dizendo pela minha casa espírita, eu não sei se isso influi, e eu estou vendo que sim, as pessoas conheceram o espiritismo pela virtualidade. E elas estão chegando nas casas espíritas. E vem, é claro, todo mundo tem dor, tem sofrimento, não estou dizendo, mas não vem mais só pelo fenômeno. Vem por uma palavra esclarecedora, consoladora, educativa, até para entender o que aconteceu conosco. Parece que não, mas as pessoas estão vindo atrás disso. E está chegando o jovem. Só que a gente vai ter que ter muito cuidado com o jovem, porque o jovem, ele precisa ser tratado, não estou falando que a gente vai mudar a doutrina, mas a gente tem que ter um modo coloquial de trabalhar com eles. Porque são jovens virtuais, né? Eles estão chegando nas casas espíritas, mas a realidade é um pouquinho diferente. Então, volto a falar, dentro do estudo, talvez fazer grupos diferenciados para jovens, dentro da mocidade. Nós vamos falar tal coisa do evangelho. Pega um assunto atual e traz,
porque o evangelho tem tudo, ele é atualíssimo, para ter essa liga para o jovem entender. Porque eu me preocupo muito com o movimento espírita no sentido de nós estamos envelhecendo. E quem fica para cuidar das casas espíritas? Se a gente não conseguir manter o jovem, mas o jovem educado na doutrina, entendedor da doutrina, né? Até em questão de papéis, de estatutos, que eu sei que é algo, a parte física precisa disso. Quando a gente estuda e o grupo entende o que está acontecendo, eles não oferecem resistência quanto à mudança. A gente tem que seguir a lei de Deus, mas a lei dos homens também, né? Nós precisamos disso até para ser uma instituição focada e correta, né, no mundo físico. Então, eu acho que a grande sabedoria que nós poderíamos ter é trabalhar com estudo, trazê-lo de forma adequada para cada faixa etária, e até aqueles antigos, quando a gente chega e começa a estudar, eles oferecem resistência no começo, mas depois começa a perceber, o espiritismo é progresso, vamos progredir, né? Olá, boa tarde a todos. Eu sou Alexandre, eu sou um dos coordenadores de estudo, né, de doutrina da Sociedade Espírita de Marília e estou na presidência da USA Intermunicipal de Marília. Complementando um pouquinho o que a Delva falou, concordando com ela, eu acho que o estudo é a base de tudo dentro do espiritismo. Acho que nós precisamos renovar a forma de estudar, principalmente para os jovens. O jovem chega no estudo, na terceira ida ele desiste porque ele fala que é monótono, que não está adequado. Nós lidamos hoje com uma geração que vem do digital. Nós somos uma geração que pegamos os dois, analógico e digital, e eles não pegaram o analógico, eles não sabem o que é isso. Então, a hora que chega lá no centro, ele quer o que ele vê no dia a dia. E pensando em estudo, eu acho que falta um pouco nas casas, talvez, para a gente formar novos líderes, para formar novos gestores, estudos sobre liderança, estudos sobre gestão da casa espírita. Legal, temos que estudar a doutrina, só que só a doutrina não vai formar um gestor, não vai formar um líder. E nas casas a gente não tem, pelo menos a casa que eu trabalho, a gente não tem esse tipo de curso. Talvez seja o papel nosso da USA Intermunicipal, regional ou estadual, promover esse tipo de estudo, mas eu acho importante, além do conhecimento doutrinário, que é fundamental, a gente tem que se basear nele, não dá para ser gestor espírita, ser participante de uma casa espírita se não estudarmos, só que eu preciso ter gestores. Concordo com a Delva, nós estamos envelhecendo, os jovens estão vindos e nós precisamos prepará-los, senão nós vamos ter casas espíritas que vão desaparecer, nós vamos ter erros cometidos que já não eram mais para ser cometidos. Então eu acho muito importante, formar líderes não é fácil a gente olhar ali no meio e falar, olha, aquela pessoa tem... E quando a gente enxerga essa pessoa que tem capacidade de liderança ou de gestão, o que nós fazemos para prepará-la? Nós levamos ela para a reunião mediúnica, nós levamos ela para o estudo do livro dos médios, evangelho, tá, e aí? Nós ensinamos a ela, olha, a casa espírita funciona assim? Qual é o estatuto da casa? Como que é? Eu acho que falta esse papel para a gente formar novos líderes, novos gestores e gestores jovens. Vamos mesclar. A ideia de estar tirando 2, 3 membros e colocando pessoas novas é excelente. Mesclar o novo com o experiente para que a gente possa ver. E se der errado, o erro faz parte. Nós também erramos. Hoje nós temos experiência, mas lá atrás todos nós cometemos erros. Ninguém chegou sabendo tudo. Então vamos nos dar a possibilidade de errar para melhorar. A gente tem que se arriscar. Errou, vamos corrigir, vamos aprender com o erro e vamos continuar. Tá bom? Obrigado pelo espaço. Boa tarde a todos. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da mudança que foi falada aí e que é tão importante, não é? Eu me lembrei daquela historinha de um sapo que morava dentro de um poço e ele achava que só existia aquele poço. E um dia caiu um outro sapo lá dentro. E ele se assustou, porque ele achava que só existia ele. O outro falou, mas de onde você veio? Eu vim do oceano. Oceano? Parece com o meu poço? Não, o oceano é muito maior. Muito maior? Então eu quero conhecer esse oceano. Ele saiu.
Quando ele saiu pela primeira vez para o novo, né, e se deparou com aquela imensidade do oceano, ele explodiu. Isso se chama mudança catastrófica. Então, eu fiquei pensando que nós estamos aí no movimento espírita há tanto tempo, né? Eu sou espírita desde que eu nasci, passei por várias casas, hoje eu estou no NEAP, e também no Jesus de Nazaré, eu faço parte. Até estive com um grupo de jovens a semana passada, que foi muito interessante, jovens muito interessados em conversar, em trazer ideias, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma forma mais amorosa e cuidadosa de deixar o novo entrar, sem realmente deixar o velho se sentir excluído, e às vezes, muitas vezes, essas pessoas se melindram e acabam saindo do centro. Então, a gente tem que ter essa fala mais amorosa, né? De devagarzinho e trazendo a mudança. A mudança é gradativa. Senão ela fica catastrófica e eu acho que aí estraga relações, né? Pessoas se melindram, saem do grupo. Acho que é isso que eu queria falar para vocês. Como a gente está falando da preparação de trabalhadores, né? E acho que é o primeiro passo depois para preparar o dirigente, aquilo que a Karina comentou no início, né? Muita coisa que vocês falaram aí exatamente é o caminho. Eu queria só frisar alguns pontos, né, que nem o estatuto e o regimento, uma das seguranças que a gente tem, né, para poder oxigenar o quadro societário, né, trazer jovens, trazer pessoas que estão trabalhando na casa, estão comprometidas, têm já um vínculo afetivo com a casa. Então a gente precisa ficar atentos, né, a essas pessoas e convidá-las para o quadro societário, né, para ir oxigenando o quadro, né? Está todo mundo ficando de cabelo velhinho lá no quadro societário. Então, isso é importante, o estatuto e o regimento, né? O estudo sistematizado, né? Ainda buscamos a casa espírita ainda muito pelas dores, mas a gente já está subindo aí, igualando a balança aí, muita gente, né, muitos de nós buscando a casa espírita pelo estudo, né, pela consciência de que precisa mudar e encontrar uma maneira segura, né, de fazer essa mudança. E o que eu percebo no ambiente da casa espírita, né, da gente frequenta, e eu gostei muito da fala do Anderson, né, que ele falou de permitir o erro, não que permitir o erro consciente, né? Não é isso, a gente permitir que os os mais antigos erram, né? Então permitir que os mais novos, a questão da rigidez, eu vou falar de uma forma bem geral aqui, mas às vezes a gente em busca de uma pseudo-pureza doutrinária que é relativa, porque cada um de nós vai ter uma ideia dessa pureza doutrinária. Juntos, em coletivo, a gente chega num patamar mais próximo da realidade. Então, às vezes, em defesa dessa pureza doutrinária, a gente usa muito não dentro da casa espírita. O trabalhador está ali todo dia, constante, né? Mostra suas deficiências, a gente conhece, como nós temos as nossas. Às vezes ele quer trabalhar, quer mostrar a sua contribuição, e às vezes a gente usa muito não dentro da casa espírita, né? Nós poderíamos usar hoje em dia no ambiente corporativo, usa-se muito a figura dos mentores, né? Mentorias, não mentoristual, né, que a gente conhece muito bem, mas as mentorias. Então, nessa mescla do experiente com o novo, a gente pode ter mentores ali, mentorias, estar junto mais tempo, constantemente, com esses jovens, com os novos, mas precisa dar oportunidade de trabalho, nem que seja aqueles trabalhos os mais simples dentro da casa espírita, para que eles adquiram a experiência, né, para que eles comecem a aprender também o que é importante, o que a gente está falando aqui, que é a perpetuação, né, da casa espírita. Então, a gente precisa rever muito essa questão do não, na minha visão, tá? Obrigado a vocês.
Boa tarde, eu sou Ademilde de Pompeia, como Dona Izete falou. Não estou na presidência da casa, estou como coordenadora da doutrina, mas nós estamos passando por uma situação dessa, né? Anotei aqui as ideias da Delva, do Alexandre também, e eu posso dizer que eu sou centralizadora. Estou lutando bastante para não ser. Então, não é uma crítica para o presidente centralizador. Mas um dos motivos que eu acho que nós estamos falindo, né, e não conseguir um presidente é por causa disso, a centralização do presidente que faz tudo, né, que não delega, que não descentraliza para os outros elementos da diretoria, né? Ele resolve desde uma lâmpada queimada até o ar-condicionado que não está funcionando, aquela paredinha rachada, então ele abraça tudo, e eu acho que aí os elementos vão ficando, eu coloco até a palavra receio, medo, de assumir uma presidência. Por quê? Porque a dificuldade é no cargo de presidente, sabe? Porque os demais, é como, eles não se acomodam, mas eles estão lá. Eles não querem ser presidente, eles querem até ser vice, porque acostumaram que o vice está ali, né? O vice-secretário, o vice-tesoureiro, o vice-presidente. Quem faz? O presidente abraça, o secretário e o tesoureiro e os vices, né? Que são geralmente os elementos mais novos introduzidos na diretoria, geralmente depois na hora da recomposição e também não foram formados. Passam-se 2 anos da diretoria e chega em fevereiro, né? Nós temos que repensar, chega em janeiro temos que repensar, porque março tem a eleição, né? Então, o que o Adriano falou também é que falta para nós a formação de liderança. Então, quem sabe a gente trabalhando a formação de liderança na casa, o estudo que a Delva falou, excelente também. Temos 15 grupos de estudo no centro, mas mesmo assim não temos uma pessoa que queira ser o presidente da Casa Espírita Carbar-Schulte de Pompeia. Então, faltou o quê? Talvez nós estamos nos esquecendo de, nesse estudo, não só da doutrina, mas a estudo de formação de líderes, o estudo da formação de voluntário. Então, nós precisamos de ajuda nesse sentido, né? Talvez encontros, união de todos, uma maior união, não centralizar em reuniões apenas da diretoria, reuniões juntando todos os presidentes da Casa Espírita, né, dos grupos, da doutrina, né, da biblioteca, da evangelização, dos médiuns, cada um tem o seu, nesses departamentos, tem os seus trabalhadores. Então, acho que falta essa junção, para não ficar tudo centralizado numa diretoria do centro. Eu acredito que é isso aí. Então, ninguém quer ser o presidente. Por quê? Porque o trabalho que o presidente fez, talvez amedrontou todos, porque houve uma centralização, né? Então, foi muito legal, mas agora nós não temos, certo? Eu estou dizendo que não é o presidente atual só, eu sou centralizadora, eu estou trabalhando para fazer essa divisão de trabalho, né? Num lugar em que eu sou voluntária, que é um caso de uma creche. Senão eu não vou continuar. A idade vem chegando, o cabelo já ficou branco, e quem vai ficar no meu lugar se eu não descentralizar, não formar comissões de trabalho dentro do lugar onde eu sou voluntária, de não trazer gente para falar sobre formação de voluntários. Bota um minuto, Adriano. Vocês entenderam? Então, para nós, socorro, formação de líder, formação de voluntário, é o que nós precisamos aqui na Casa Espírita. Desculpa. Boa tarde a todos. Então, eu pertenço à USE de Tupã, mas o centro espírita em que eu sou voluntária, como vice-presidente, é em Bastos. Já estou na doutrina espírita há uns 12 anos,
que eu adentrei, tive mais conhecimento e estou participando como voluntária. Fiquei 10 anos e estou ainda no grupo, né, de dirigentes da casa, do Centro Espírita Allan Kardec de Bastos. E a fala de todos aí tem a sua importância, porque a gente vê que acontece tudo isso, né? O problema, às vezes, não é só de uma casa, mas a gente vê que é um problema, assim, um tanto, né, generalizado. Em muitas casas tem seus problemas, né? Com relação, assim, às atividades, à estrutura, eu acho muito importante o que foi dito aí, ter um bom estatuto, que todos que vão adentrar e assumir um compromisso de voluntariado como dirigente, deve estudar esse estatuto, para não implicar em nenhum erro e comprometer a casa, a doutrina e aqueles que estão respondendo pela casa. Então é bom realmente ter um bom estatuto e que as pessoas tenham esse conhecimento para saber como fazer e o que pode ser feito. Porque às vezes tem ideias que eles querem, mas muitas vezes vão contra um pouco o estatuto, vão contra o que a doutrina diz e que a doutrina fala. Então a gente tem que ter esse cuidado, sim. O acolhimento, para mim, sempre foi um fator também muito importante. O bom acolhimento, né? A pessoa que adentrar se sentir ali acolhida, aquele trabalhador que está a tempo também sentir que pertence àquela casa, isso é importante ter esse acolhimento, né? Então, são situações, né, que as pessoas realmente têm que pensar nessa estrutura. A estrutura pedagógica, nós temos aí a própria USE, a própria FEB, ela oferece muitas atividades para o estudo, é só procurar, a gente acha isso, de qualidade, a gente tem. Um problema que a gente acaba tendo nas casas espíritas, pelo menos que acontece aqui, às vezes a gente tem um fluxo grande de pessoas participando e às vezes, de repente, sabe, aquilo ali diminui e você se vê sem trabalhadores, né? Então, ocorre por N motivos pessoais, particulares, e muitas vezes esses problemas também são referentes à própria casa. Uma discordância de ideias, né? Isso gera também um afastamento. Muitas vezes médiuns da casa que tem um papel preponderante, que faz um trabalho de atendimento, e muitas vezes, ao acolher outros médiuns, às vezes sentem-se um pouco incomodados, e isso gera uma certa, entre aspas, assim, parece que há uma certa disputa, e ficam assim com alguns julgamentos, e quando a gente chega e conversa, parece que há um afastamento aí, sabe? Então, esses problemas de relacionamentos também eu acho importante. Está sendo trabalhado na casa. Uma casa que tem vários médiuns, por exemplo, que trabalham e precisam, né, compreender, ser um pouco mais tolerante, um pouco mais paciente ali, e os gestores têm que estar atentos a tudo isso, porque são problemas do dia a dia mesmo que acontece, né? Eu acho importante delegar os encargos, as funções, ensinar, porque o tempo passa, a gente vai realmente, né, envelhecendo, e a gente tem que passar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu. Então, eu sou muito a favor de delegar, sim, e ensinar tudo que é possível, né? Eu acho muito importante, agradeço essa oportunidade de fala e esse trabalho que vocês estão fazendo, esse encontro com todos nós, é muito importante. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Sou uma das coordenadoras da evangelização do Jesus de Nazaré, que compreende evangelização em mocidade. Uma das coisas que a gente
às vezes pensa é que a gente vai dar para o jovem a oportunidade de trabalhar. Só que a gente não entende o que ele quer trabalhar, onde ele quer trabalhar, o que ele quer fazer. Às vezes a gente vai falar assim, olha, vamos falar para o jovem colocar água no copinho do passe ou distribuir mensagem, né? E isso é muito bom para o jovem, mas muitas vezes o grupo que está no momento, que está na mocidade, para ele não interessa fazer isso, né? E muitas vezes a gente pensa, nossa, os jovens não se interessam, não, os jovens não querem ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, para a gente entender o que o jovem está buscando, né, além do conhecimento, além de estar lá, né, além de discussão, né, de aprendizado, né, o que ele quer trabalhar, né, o que ele pode fazer. Às vezes, a gente fala assim, vamos fazer um grupo de canto, por exemplo, mas não é todo jovem que quer cantar, né, vamos fazer um coral de jovem, né, vamos fazer um sarau, né, alguma coisa para o jovem se sentir pertencente à casa espírita, né, para ele se sentir que aquele lugar é dele, que aquele lugar é um lugar que ele vai ter conhecimento, que ele vai ter vivência, que ele vai ser participante, né. Construindo isso, a gente consegue com que ele veja que aquele lugar é dele e que ele tem que ter interesse, ele vai ter interesse em perpetuar, em entender, né? Não adianta eu mostrar para ele como funciona a casa espírita se ele não se sente pertencente à casa espírita, né? Então, proporcionar e escutá-lo, né? Escutá-lo o que ele quer fazer na casa espírita, né? Não abrir para bagunça, não é isso que eu quero dizer, mas poder entender o que o jovem pode contribuir, né? Para que ele veja que ele é pertencente e que ele queira trabalhar, ele queira estar lá, que tenha prazer de estar lá e queira que aquele lugar seja um lugar cada vez melhor para ele estar e para os outros companheiros também. Boa tarde a todos. Sou daqui de Garça, participo do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, também represento a USE Intermunicipal de Garça aqui. Eu andei preocupado com esse tema todo aí, Donizete e amigos, andei perguntando para o pessoal, principalmente andei fazendo algumas incursões com o pessoal da mocidade aqui. E andei e não tive boas, não tive realmente bons retornos. Aquilo que a gente fez não parece estar surtindo algum resultado, sabe? A gente sente do jovem, aqui pelo menos, eu não sei como é vocês, mas um certo desinteresse de participar do centro espírita mesmo. Aquilo que o pessoal falou, não se sente pertencente ao centro espírita, sabe? Fizemos fizemos até algum convite, nós fomos lá, reunimos uma diretoria de um centro lá, foram os 4 diretores do centro, foram na mocidade espírita, escuta, o que vocês querem para trabalhar no centro lá? Chegou a oferecer para aqueles, olha, assumam um dia uma reunião do centro espírita lá, para vocês fazerem um estudo, ou o que vocês quiserem. A resposta veio negativa, não se interessa. Sabe? Então isso, eu vou dizer sinceramente, me frustrou um pouco. Eu pensei que iria ter assim, uma vez eu estava falando para o pessoal do Sonação, vai lá e serve água, serve não sei o quê, como acho que a Suzana mesmo estava falando, eles não têm interesse nisso. Então eu falei assim, então se eles não têm interesse em começar fazendo pequenas coisas, quem sabe assumindo uma reunião e tal, tudo mais. Mas também não foram assim, sabe? E perguntando para eles, né, é uma coisa que o pessoal tá aí falou, acho que é importante a gente conversar e perguntar. Eu fiz uma pergunta assim, o que falta para vocês quererem trabalhar no centro? O que falta? O que vocês sentem falta? Né? Para que eles pudessem se expressar, para a gente sentir o que o jovem realmente parece querer, porque parece, eles falam assim, parece que o centro espírita não é não é o seu ponto de interesse, gozado isso, né? Uma das coisas que eles falaram que era dificuldades de aceitação,
às vezes, por falar e não justamente o que o pessoal estava falando, um pouco centralizador. Então, sentia dificuldade deles penetrarem no centro em si, né? Outra coisa que eles falaram também é o nosso sistema, que a gente costuma, já está acabando o tempo, nosso sistema, onde a gente parece muito, onde fica lá uma pessoa dando palestra, como se fosse um professor ou uma autoridade, né? E o restante do pessoal como apenas, como se fosse de uma aula, né? O sistema de uma aula e tal. Então, a sugestão talvez seria para a gente modificar essa estrutura de ensino, de estudo, para que seja alguma coisa mais próxima do diálogo, né? Grupos de estudo, onde não tivesse essa centralização. Obrigado, senhor. Ainda tem tempo? Só um minutinho, Vitor. Eu imagino o seguinte, como é que a gente conquista o jovem dentro da casa espírita? Primeira coisa, o presidente de vez em quando tem que ir lá e participar da reunião. Porque a gente é muito sisudo com o jovem. Eu digo isso com experiência, eu já fui presidente de uma casa espírita e que se você não senta, não participa, para ele entender que a diretoria é humana, tem dificuldade, vai lá, conversa, discute um tema junto, o jovem vê a gente, como você falou, lá na tribuna, dando ordem, sabendo de tudo, e não enxerga a gente como humano. Enxerga como até pessoas, vou pôr entre aspas, infalíveis. E a gente tem um pouquinho de preconceito com o jovem para dar tarefa. Eu até concordo com você que você não vai mandar ele ser o presidente da casa, mas tem coisa, nós estamos falando de um jovem que está na carne, mas é um espírito que já tem experiência. Às vezes uma oportunidade com mentoria e deslancha a coisa, ele atrai outros e vão participar. Eu vejo assim, o nosso sistema dentro da casa espírita, ele ainda não é acolhedor, e eu tenho uma experiência disso. A gente estava preparando, eu sou da USE Intermunicipal de São Bernardo, tá? Eu estou vice-presidente. A gente estava preparando um encontro de suicídio, de luto. Gente, uma tarefeira antiga de uma casa espírita imensa. Ela começou a fazer o trabalho com a gente, ela começou a chorar. Sabe por quê? Ela tinha lutado há uns anos atrás e não permitiram ela chorar. Porque espírita não chora, não sofre. O que a gente está falando? Que às vezes a gente prepara a cesta básica para um assistido e não sabe que os nossos irmãos estão com dificuldade financeira. Às vezes sem ter cesta básica, ter comida dentro de casa. E a gente não sabe. A pessoa desaparece, a gente não tem nenhum contato para ir atrás. Sabe aquele termo? A gente precisa cuidar de quem cuida, porque ninguém oferece o que não consegue. Então, dentro da Casas Espíritas, formar esses núcleos de amizade, mas de amizade, não só pessoal, que às vezes a mulher trabalha dentro da casa, mas o marido não é espírita, então a gente tem uma certa dificuldade. Mas perguntar de vez em quando, estar mais presente. Se a gente não alcançar, as pessoas se afastam. Imagine o jovem, que é mais arisco, né? Que a gente tem conflito de faixa etária. Isso daí é comum. Mas se a gente não mostrar que nós somos seres humanos, que a gente tem dificuldade, que nós estamos aprendendo também, e se achegar, eles ficam bem longe da gente com bastante receio. Bom, eu represento aqui Marília, o Centro Espírita Luz e Verdade, e eu estava ouvindo vocês todos fazer a pontuação. Bom, em primeiro lugar, quero parabenizar aí o Donizete, a USE Municipal Alexandre, Karina. Esse é um trabalho que é necessário fazer, porque são aqui que a gente troca as ideias, a ideia de um ajuda a casa do outro, é isso que Marília está precisando mesmo, Marília, região, desse tipo de situação. Quanto à estrutura administrativa da casa, a casa que eu frequento, depois de uns certos anos para cá, numa mudança, nós temos 2 tipos de reunião mensal na casa. No último domingo do mês, nós temos a reunião de dirigentes e logo após a reunião de diretoria. A reunião de dirigentes é todos os trabalhadores da casa, todos os setores da casa, desde o estudo, da parte assistencial, são os dirigentes que são convidados para a gente sentar
trocar ideias, trazer os seus problemas, né? É nessa reunião que toda a estrutura da casa tem condições de estar conversando, é onde a gente apresenta, através dos cursos que nós temos, né? É lá que a gente apresenta aquelas pessoas que sobressaem nos cursos, que podem ser aí futuros gestores da casa, futuros monitores, futuros oradores da casa, né? Porque a estrutura de cursos na casa foi muito importante ser montada. Os cursos, eles têm, como vocês falaram aí, a FEB, a USE, tem um manancial de ideias para montar cursos, principalmente aqueles cursos participativos, em que a gente prepara o conteúdo, o monitor prepara, traz para a sala e faz com que todos participem daquele conteúdo, dando as suas opiniões, trocando as suas ideias, né? Então, tudo isso veio enriquecer muito a casa. Então, administrativamente e dentro dos cursos é que nós temos toda essa área, inclusive, eu estou vendo vocês falarem de mocidade, evangelização, são participativos também nessa estrutura, né? Os coordenadores da mocidade, da evangelização, são partícipes, e eles, em todas as atividades que a casa possui. A casa tem várias atividades, faz panqueca mensalmente, cada mês tem uma alimentação para ser feita, e eles participam também. E a partir dessa participação, onde a gente troca ideias. Essas reuniões são importantes também, porque é ali que você se descontrai, você conversa com as pessoas. E outra coisa que a casa tem de muito importante é o acolhimento. A pessoa que chega na casa pela primeira vez, nós temos os recepcionistas, e esses recepcionistas conduzem essas pessoas, talvez com um atendimento fraterno, que nós temos também, vai conversar com alguma pessoa, logo em seguida vai para as palestras, e se houver interesse de conhecer a doutrina, nós temos os cursos de 6 meses, que a gente chama de Conhecendo o Espiritismo, que é um acolhimento do conteúdo da doutrina, mas o acolhimento que eles necessitam das suas questões, se colocarem à disposição ali, de falarem à vontade. Depois eles caminham aí escolhendo os outros cursos que a casa tem, né? Então eu acho que essa estrutura, ela é muito importante, e ela veio muito, mas muito positiva para nós, enquanto casa, enquanto acolhimento das pessoas que chegam, todos são aproveitados. Desculpe aí passar um pouquinho do tempo aí, Donizete. Eu não tenho a experiência do Adriano, mas eu tenho experiência dessa visão de jovem aqui em Pompeia, mas não a experiência vivenciada que ele teve como católico. Aqui em Pompeia, pelo que eu observo, que é uma cidade bem pequenininha, tem esse encontro de jovens da doutrina católica que saem um final de semana para uma chácara, para uma fazenda, saem no sábado e retornam no domingo à tarde. Vocês precisam de ver como que é o acolhimento das famílias. É um lugar aqui em Pompeia que é muito grande, chama até Panelão, uma baita quadra. Olha, quando esses jovens voltam desse, não sei se é retiro que chamam, sei lá, olha, um acolhimento pelos familiares, pelos pais, pelos irmãos, que eu fico assim, eu vejo pela internet, né, não que eu estou lá, maravilhoso. Então, talvez o que falta isso, eu não sei, quando vocês falam jovem, que idade vocês estão falando, certo? Porque, para mim, com 75 anos, 40 é jovem, certo? Minha filha com 50 é jovem. Então, se vocês estão falando de jovem com 15, 20, eu falo de jovem porque eu não tenho essa clientela na casa, né? O que é jovem? Então, falando nessa idade, assim, o que falta aqui, eu acho, é mais alegria, sabe? A doutrina espírita, às vezes, é tratada, como acho que a Delva falou, muito sisuda, tá? Quem vai fazer palestra lá na frente, parece que troca a personalidade, coloca outra máscara. Lá fora é de um jeito, lá em casa é de um jeito, e no centro parece que fica mais sisudo, até triste. Então, talvez falte mais alegria na nossa casa espírita. E eu vejo isso, não vivencio, mas eu vejo pela internet, que aqui eles postam muito, essa alegria no tratamento de jovens. Aqui, o que eu vejo é jovem mesmo, de 15, 18, 20 anos nessa doutrina católica que eu vejo pela internet aqui. Quase todo bimestre tem esses encontros. E na volta deles, o acolhimento dos familiares, dos pais, com faixa.
Eu não sei o que nós precisamos fazer. A gente está fazendo já, né, bastante coisa, assim, mas eu acho que falta um pouco de alegria. E na parte, quando vocês falam jovens, se alguém quiser me falar, que a Suzana, para mim, é uma jovem. Essa menina que falou aí, não sei que idade ela tem, mas eu senti ela como jovem, para minha idade. Então, o que é jovem? Olá, boa tarde a todos. Eu só queria retomar um pouquinho a questão da formação, né, de novos trabalhadores e, consequentemente, a formação de novos dirigentes. E eu estou aqui, né, responsável por escrever todas as falas, e a gente vê um fio condutor na fala de todos, né, uma questão comum que é a organização da casa para que, como a Karina falou, esse novo frequentador que chega na casa, ele seja observado e ele consiga ser acolhido, ser visto, ser escutado, lhe dar oportunidades de compreensão e de entendimento de como a casa funciona, o que é o espiritismo, como o espiritismo está estruturado, passar, né, conhecer o local e se afeiçoar a este local e a essas pessoas, né? Então, a fala de todos é com relação à criação disso, e aí a gente tem vários instrumentos para isso, regimento, cursos, reuniões. E uma coisa que você falou, Donizete, que é super importante, e é que a minha experiência nas casas que eu já passei, porque eu já mudei de cidade algumas vezes por questões de trabalho, o que é interessante é a gente agregar algumas atividades. A Sandra estava falando, né, que na casa dela chama os jovens, chama todo mundo para fazer as campanhas de alimentação, e aí talvez, nessas campanhas de alimentação, fazer um almoço, né, estamos todos lá trabalhando, então vamos fazer um almoço para os trabalhadores, sair um pouco das obrigações e dar um plus nessa obrigação de estarmos juntos também para comemorar, né, com todos juntos. Era isso, Donizete, que eu queria colocar. Ok, Donizete, obrigado. Eu estava só dizendo, né, na época que a minha formação foi no movimento católico, e eu ia por causa da reunião. A grande maioria das crianças, né, pela experiência que a gente tem ali na EVEF, já de alguns anos, a grande maioria das crianças e dos jovens, elas são obrigadas a participarem pelos pais, porque é uma conscientização dos pais de que tem que levar a criança, né, o caminho natural. A maioria deles, com raras exceções, vão porque gostam. Agora, depois de muitos anos, né, depois de algum tempo, as crianças começam a pegar gosto, né? E justamente por causa da questão do vínculo da memória afetiva. Né? Isso que foi falado aqui muito, né? A Midi falou de alegria, eu peguei o final da fala dela, atividades periféricas que sejam colocadas para o jovem, mas que estejam permeadas pelo conteúdo doutrinário. Às vezes o jovem não vai nem perceber que ele está sendo evangelizado, mas ele está participando de uma atividade. Os educadores, os evangelizadores, eles estão colocando ali conteúdos doutrinários sem que eles percebam, e aí vão criando memórias e vínculos afetivos que fazem com que eles gostem de ir ao centro, onde eles vão reunir com os outros jovens, com as outras crianças, é um local ali de encontro, né? Então, eu estava falando, né, da questão da fala do Vitor, né? O jovem não quer trabalhar, se ele não tiver consciente ainda, ele não quer trabalhar, ele não quer expor, né, ser coordenador. Ele está ali porque ele está junto com os outros jovens. Então a gente não pode deixar de perder essa oportunidade de trazer o jovem, a criança, para a casa espírita e com atividades periféricas e permeando com o conteúdo doutrinário. Eu acho que isso pode fazer muita diferença. A gente está tendo uma experiência muito, né, boa. A Suzana está aí, que ela falou, a gente fez um evento que chama Virada Jovem, onde a gente teve atividades com as crianças e os jovens, experiência muito interessante. A gente está com 120, né, Suzana? 120 famílias, mais de 120 famílias, né?
e 170 crianças de famílias espíritas, não é atividade assistencial. Hoje de manhã nós tínhamos lá no salão 130 adultos, que são os pais ali, né, que é os pais que vão no... A gente não deixa a criança no supermercado lá na brinquedoteca, Brinquedolândia, os pais vão fazer compra e as crianças ficam lá na Brinquedolândia, né? Mais ou menos essa brincadeira a gente faz, os pais ficam ali no estudo em grupo, né? Lógico que tem todo um estudo sistematizado, mas eles vão lá para levar as crianças. Então a gente está tendo uma experiência muito legal nesse sentido, porque a equipe que cuida da evangelização, né, da parte de conteúdo doutrinário, eles fazem isso de uma maneira muito lúdica, com atividades, né, com arte, fora da sala de aula, com todo tipo de atividade periférica, onde o conteúdo doutrinário ele permeia, e a criança e o jovem ele está sendo evangelizado sem que ele perceba. Então, eu acho que talvez o caminho seja um pouco por aí. Eu queria trazer para vocês aqui. Obrigado. Realmente, Donizete, a contribuição de todos foi muito interessante, né? Bastante... foram primorosas. Espero que a gente possa levar, né, para as nossas casas espíritas muitas ideias aqui. E fazendo um gancho aqui com o que o Adriano colocou, né, os melhores modelos hoje de evangelização infanto-juvenil, de jovens, são os que vão com a família mesmo, né, para o centro espírita. Então, realmente é algo que dá certo. É a raiz do centro, não é? O futuro do centro está ali. No entanto, não adianta nós termos tanta dedicação, né, na infância e na juventude se a nossa casa espírita não está estruturada. Por isso que eu gostaria de reforçar mais uma vez, gostei muito da fala de todos, e a Sandra trouxe um modelo aí de organização muito interessante no centro que ela trabalha. Então, eu acho que isso é fundamental, Kardec trouxe isso para nós, não é? E gostaria de compartilhar com vocês, dentro da estrutura da casa que eu trabalho, um curso de voluntários, que tem dado tem dado certo. Então, acho interessante, quem sabe fica a ideia para vocês. Nós implantamos lá um cursinho rápido de voluntariado, ele dura 2 horas, antes ele era um curso longo, durava meses, depois semanas, e aí nós reestruturamos esse curso e passamos para 2 horas. Quando que é aplicado esse curso? Quando tem voluntário. Nós temos os olheiros, ficamos de olho, frequentadores assíduos que estão mostrando interesse, nós fazemos o convite para participar desse cursinho de voluntários e montamos com 4, com 5, com 3 pessoas, com 10 pessoas e aplicamos esse curso. Dentro desse curso nós falamos tudo, até o que é a USE, todas as federativas, o modelo da casa, tudo. E de tal maneira que ele vai ter uma visão ampla do que é a casa espírita, e é um marco para ele, porque muitos trabalhadores nem sabem se são trabalhadores ou não, mas será que eu sou um trabalhador da casa? Não sou? Eu estou como voluntário? Não estou? Então é um marco. E ali a gente conversa, faz o convite, já organiza aonde ele vai ficar, qual é o perfil, onde ele se encaixa, já assina ali o termo de adesão, né, de voluntariado, que é importante, toda essa burocracia para o centro espírita. Então é algo que lá no NEAP tem dado certo, o cursinho de voluntário. E nós temos a proposta pela USE Intermunicipal de Marília de levar esse cursinho para as casas que pedirem. Então, quando nos convidam, nós vamos até lá presencialmente, ou enviamos o material, ou fazemos pela plataforma digital, apresentando esse curso para as casas que tenham interesse. Era isso, Donizete, que eu gostaria de compartilhar sobre esse curso de voluntários, que eu acho que é muito interessante para colocar na casa espírita. E vamos lembrar também, né, Donizete, aos nossos amigos, que a USE oferece curso de lideranças, curso de gestão, são ótimos curso de gestão voltado para o centro espírita, que é algo que é necessário. Então,
as lideranças, elas precisam ser motivadoras, as lideranças, elas precisam se dedicar realmente. Embora a gente tenha colocado aqui, né, Mid, que não temos mais aquele modelo do faz tudo, que é o presidente, mas ele precisa se dedicar muito, né? Ele precisa estar nas atividades da casa, com frequência. Então, é algo importante essa história da liderança motivadora, servidora, descentralizada, não é? E temos esses cursos, Donizete, são ótimos cursos e que estão nas plataformas ali para nós acessarmos. Com relação ao jovem, né, como é difícil o jovem assistir uma palestra de 1 hora de forma tradicional, né, meus amigos? E, aliás, não é só o jovem, nós também. Eu acho que hoje nós temos que também mudar esse modelo atual. Então, palestras mais curtas, mais dinâmicas, precisamos interagir muito, né, e levar as plataformas digitais. Nós temos muitas tecnologias para usar nas nossas casas espíritas, não é difícil. Temos plataformas, né, interativas, você pode usar, interagir com o celular do público, e isso não é só para o jovem, é para todos. Então, eu não sei vocês, mas eu tenho bastante dificuldade em ficar 60 minutos sentada, ouvindo uma palestra, por exemplo, só oral, sem um slide, sem um vídeo, sem uma coisa mais dinâmica. Então, é algo que nós também precisamos pensar ou repensar nas nossas casas espíritas, Donizete. Não, Donizete, só para colocar uma coisa importante, encontros como esses que a gente está fazendo hoje aqui são super importantes. E a gente falou muito aqui da integração dentro do centro espírita, e uma coisa que talvez as casas pudessem fazer é a integração entre as casas, sabe? Trocas de palestrantes. Vem falar aqui do seu curso, vou te convidar hoje, a gente tem um curso aqui sobre o evangelho, você não pode ir lá falar para o pessoal ouvir uma coisa diferente. Acho que as casas entre si precisam se integrar mais. As casas precisam fazer esse movimento que a gente está fazendo hoje, de trazer os dirigentes. As casas precisam fazer isso, porque essa troca vai trazer a experiência do que dá certo no outro, do que a gente pode mudar, e vai trazer a amizade. O que a gente busca, essa unificação do movimento espírita, precisa dessa integração. Então, além de dentro da casa, a gente precisa que as casas se conversem mais, interajam mais, e para isso não precisa ficar esperando a USA, o Intermunicipal fazer algo, não. Combinem entre duas casas, olha, mensalmente você não pode mandar alguém aqui para dar uma palestra, participar de um curso nosso, e a gente ir aí. Essa troca, eu acho que vai mostrar o que eu posso melhorar na casa e o que eu posso levar para outra casa também. É importante isso. Acho que isso está faltando. Cada casa preocupada somente com os seus problemas ali, e não há essa troca. E às vezes numa troca dessa, eu resolvo um problema tão antigo da minha casa. Olha, estava tão simples de resolver e nós não estávamos enxergando. Então fica aí a sugestão, acho que essa troca entre as casas, essa integração entre as casas é muito importante. Então, com a fala do Alexandre, né, aqui em Bastos, nós fazemos toda segunda-feira, o dia que tem mais pessoas, mais frequentadores, mais trabalhadores, que a casa tem mais movimento. Então, nós fazemos a palestra, né, a gente faz o acolhimento, a palestra, depois a gente faz os passes, e no final a gente faz uma pequena confraternização, promovendo essa integração entre os frequentadores que estão ali chegando e os trabalhadores da casa mesmo. Isso já é um hábito da casa, há mais de 10 anos a gente faz essa confraternização, e também já há um bom tempo, há anos, há quase 10 anos, a gente vem fazendo escala de palestras com palestrantes de outras cidades. Então, a gente sempre está com palestrantes aqui da nossa região, de Oswaldo Cruz, de Parapuã, que começou
a participar recentemente. Parapuã não pertence à Tupã, mas eles estão assim muito presentes conosco. E Tupã também vem palestrantes de Tupã para Bastos, então a gente faz muito essa troca. Na segunda-feira, e a gente já tem um programa anual, já montado, de palestrantes das regiões. A gente deixa também alguns da casa, também que fazem a palestra, né, de Acri, os da casa aqui de Bastos, também, e sempre a gente deixa uma oportunidade para dias, para que outros possam também serem convidados e vir aqui dar o seu conhecimento, a sua vivência, passar para todos daqui, né? Então, isso aí tem atraído bastante pessoas. Eu achei assim que se as casas puderem fazer isso, eu acho que é uma boa atividade, porque aqui funciona, realmente. E aqui vem até pessoas de Rinópolis, de fora, que já vieram nos visitar aqui para ver como que funciona, porque eles queriam reativar centros espíritas que estavam fechados, parados, sem atividades. Eles começaram a participar e estão assim, hoje já estão aí com palestrantes. Então a gente troca, os daqui vão para fora, os de fora vêm para Bastos, e a gente vai interagindo e trazendo esse conhecimento todo. Muito importante isso daí, tá? É só isso que eu queria complementar a fala. Tá bom? Muito obrigada. Além dessa troca entre as casas, né, que o Alexandre e a Fátima comentaram, também essa troca entre coordenador de evangelização e coordenador de mocidade. A USE São Paulo tem feito um trabalho muito intenso em relação a isso, para que se conversem, para que não se deixe chegar na mocidade e veja as necessidades, né, para que continue, né, a evangelização, a mocidade seja uma continuação da evangelização, né, para que quando o jovem chegar na mocidade, ele já está pertencente, né, ele já está integrado, ele já está envolvido, né, e a USE São Paulo, sim, está super disposta, né, envolvida para orientar, né, essa junção da evangelização com a mocidade, porque é algo conjunto, não é algo isolado. Muito obrigada.